Bom dia, amada igreja. Vamos abrir nossas Bíblias no livro de Romanos, capítulo 10. Romanos, capítulo 10, dando continuidade a algumas mensagens que temos trazido aqui sobre a questão da pregação. Romanos, capítulo 10, vamos ler os versículos 13 até o 17. Romanos 10, 13 a 17. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, porém, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem nada ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito, quão formosos são os pés dos que anunciam coisas boas. Mas nem todos obedeceram ao Evangelho, pois Isaías diz: Senhor, quem acreditou na nossa pregação? E assim, a fé vem pela pregação, e a pregação pela palavra de Cristo. Oremos mais uma vez. Senhor, nós somos gratos pela Tua misericórdia, pela Tua soberania sobre a nossa vida, sobre todo o universo. Somos gratos por essa igreja, Senhor. Somos gratos pelos nossos pastores, por aqueles servos Teus que Tu mandastes para que viessem aqui velar por nossas almas, cumprir a tarefa designada por Ti, principalmente a tarefa de expor a Tua palavra e aplicá-la aos nossos corações, e temos sido testemunhas, Senhor, de que eles têm feito isso com fidelidade. Abençoa-os, abriga-nos e ensina-nos como igreja a honrá-los também, porque estão no centro da Tua vontade nesse sentido. Te pedimos, Senhor, que Tu estejas agora trabalhando nos nossos corações para que entendamos a Tua palavra, especialmente esse assunto da centralidade da pregação, para que nós sejamos também apreciadores da pregação, mas não somente ouvintes da palavra, mas venhamos a aplicá-la nos passos da nossa vida e na transmissão das Tuas verdades àqueles que Tu colocas em nossa frente. Perdoa os nossos pecados, ajuda-nos em tudo, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, temos já proferido 2 mensagens sobre esse tema, sobre o tema da pregação reformada ou pregação bíblica como resgatada pela reforma do século XVI. A gente sempre tem repetido isso, que a reforma do século XVI não inovou em nada, foi até a palavra de Deus e verificou como eram as doutrinas e as prescrições que estavam ali colocadas e que haviam sido desviadas ou soterradas por anos e séculos de tradição humana. E o tema da pregação é um tema muito forte na reforma, e ele é forte porque ele é forte na palavra de Deus. Nós já vimos aqui e examinamos o conteúdo da pregação de Cristo, e na sequência, em uma outra mensagem, verificamos o conteúdo da pregação de Paulo, verificamos a convergência que existe nesse conteúdo e a chamada conclamação ao arrependimento e a comparação de uma humanidade de pessoas, eu, você, caídos em pecado, pessoas que não têm nenhuma esperança a não ser no nome de Cristo para a sua redenção, para a sua salvação, para a sua reconciliação junto ao nosso Deus Criador. Hoje nós queríamos verificar a importância da pregação da palavra
No culto cristão, a centralidade, então, da pregação da palavra no culto cristão. Há um teólogo importante, os alunos de teologia invariavelmente vão cruzar com seus livros, chamado Brodus. Ele escreveu bastante sobre pregação, sobre homilética, que é como é chamada a doutrina ou o ensinamento da interpretação bíblica. E Brodus escreveu a seguinte frase: pregação é a característica do cristianismo. Vejam a importância que ele dá à questão da pregação. Martin Lloyd Jones, um grande pregador, já falecido, pregador lá na Inglaterra, ele era médico também, mas ele concentrou sua vida, ministério, na pregação, e vários livros foram escritos partindo das pregações que ele fez. Ele escreveu: a pregação verdadeira é a necessidade mais urgente da igreja cristã na atualidade e, consequentemente, a maior necessidade do mundo. Veja, para essas pessoas, estudiosos da palavra de Deus, cientes do que a palavra de Deus nos fala sobre a centralidade da pregação, para essas pessoas não havia dúvida de que a pregação, a proclamação da palavra de Deus, ela é algo central. E nós sempre relembramos que pregação, ela é, obviamente, a pregação do púlpito, como nós estamos fazendo aqui, a proclamação pública da palavra de Deus, mas ela pode ser também a pregação feita de um para um, você com seu amigo, seu colega de trabalho, seu colega de escola. É a proclamação da palavra de Deus, proclamação das verdades de Deus. E eu me refiro mais uma vez a Brodus, esse autor que eu já li a frase dele dizendo que pregação é a característica do cristianismo. Brodus, em 1870, vejam, no século XIX, aí, nos idos dos 1800, ele descreveu o que ele chama do ciclo eclesiástico. Ele examinou a história da igreja e como as igrejas locais se desenvolviam e como o cristianismo passava por diferentes fases, dependendo das áreas aonde ele estava sendo proclamado, e ele discerniu que existiam 7 fases nesse desenvolvimento eclesiástico. E notem como parece uma análise contemporânea daquilo que acontece. Ele não está equivocado, ele parece que capturou bem aquilo que acontece na história. Ele diz que o cristianismo, a propagação do cristianismo, começa normalmente com uma forte ênfase na pregação. E é assim que tem que ser, é assim que a Bíblia nos comanda, é assim que o texto que nós lemos nos ensina. Forte ênfase na pregação. Essa é a primeira fase. Mas vem uma segunda fase. Essa segunda fase é exatamente de expansão da igreja, na medida que a pregação ela é realizada, que é uma pregação fiel. Você tem um momento de expansão, onde Deus abençoa, Deus traz os frutos. Como lemos lá em Atos, acrescentava-lhes o Senhor dia a dia os que haviam de ser salvos. A terceira fase é uma fase de organização e estabilização, onde essa expansão começa a ser organizada. Isso é uma necessidade, não é contra Deus, é uma necessidade administrativa para que você possa administrar a igreja visível. Ela se organiza, se estabiliza, e aí ela começa a cristalizar, a especificar, depurar, estruturar uma nova liturgia. Ou seja, ela desenvolve uma forma de culto, e aquela forma de culto ela passa, às vezes, a ditar aquilo que será pregado ou como as coisas deverão ser feitas. É uma fase de cristalização.
Mas aí começam os perigos, porque a quinta fase que ele chama aqui é exatamente declínio da pregação como ponto central. Se você olha na história da igreja, é isso que aconteceu com o próprio desvio da igreja de Cristo, que virou a igreja católica com uma liturgia altamente rebuscada e coisas que foram trazidas, introduzidas de tal maneira que a pregação ela foi sendo encostada num canto ao ponto em que ela não mais era feita na língua conhecida pelas pessoas, mas eram as chamadas homilias feitas no latim, onde o entendimento pouco importava, desde que fosse um passo formal litúrgico dentro dos exercícios de adoração. Então, relembrando aqui, forte ênfase na pregação, expansão da igreja, organização, estabilização, cristalização, desenvolvimento de uma nova liturgia, nem sempre pelos parâmetros bíblicos. Os parâmetros bíblicos trazem uma liturgia bem simples, declínio da pregação como ponto central. E aí vem a sexta fase, perda de objetivos espirituais. Passa a haver uma formalização. Aí das igrejas é algo formal, é algo que passa a fazer parte da rotina, mas não tem a essência da espiritualidade. E aí a sétima fase. A sétima fase é interessante, porque ele diz assim: pela misericórdia de Deus, eventualmente um reavivamento, que é o que aconteceu na reforma do século XVI, um reavivamento. Deus vai e pega aquela brasa que ainda está lá e sopra, e ela faz com que a igreja pegue fogo, no sentido de que o Espírito Santo passa a agir também poderosamente na conversão de pessoas, na transformação de vidas, pela pregação. Pela misericórdia de Deus, eventualmente um reavivamento. Mas ele adiciona, ou por seu julgamento, morte eclesiástica. E infelizmente é isso que nós temos também constatado na história, morte eclesiástica. E isso não é só no campo católico romano, não. É na Europa, por exemplo, que vive uma era pós-cristã. É na Escócia, que foi o berço do protestantismo, e que hoje igrejas e mais igrejas são vendidas, transformadas em bares, porque não existe mais fiéis, e não existem mais fiéis porque não existe mais mensagem, não existe mais pregação, não existe mais essência espiritual. Então nós vemos como é importante a questão da transmissão das verdades de Deus. Essa é o mandamento assim inequívoco, que não deixa dúvidas, que nos foi dado por Cristo Jesus lá na grande comissão. O Novo Testamento todo, ele demonstra essa centralidade da pregação no Novo Testamento. Começando no texto que nós lemos em Romanos, nós vemos como a pregação é central, é essencial à evangelização, né? No versículo 14, como porém invocarão aquele em quem não creram, como crerão naquele em que nada ouviram, como ouvirão se não há quem pregue? São uma série de perguntas retóricas que são feitas por Paulo aqui, e essas perguntas vêm na sequência daquela afirmação que ele faz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. O único nome no qual há salvação é o nome do Senhor Jesus Cristo. Então o nome dele tem que ser invocado, sua majestade tem que ser constatada, sua perfeição, seu trabalho de resgate tem que ser assimilado, verificado na vida de cada pessoa. Mas também, ao fazermos isso, verificamos que nada somos. Somos pecadores, dependemos dele. Então, a quem vamos clamar? Ao nome do Senhor Jesus Cristo. Mas aí diz: como invocarão em quem não creram? Porque é necessário crer em Cristo.
Não é somente uma afirmação da boca para fora, não é somente uma repetição de uma oração escrita que diz aqui, repita comigo essa oração. Muitos métodos de evangelização trazem esse curioso procedimento, repita comigo essa oração. Não, isso tem que vir de dentro, tem que brotar de dentro, é algo motivado pelo Espírito Santo de Deus. Mas na medida em que Paulo faz essas perguntas, invocar em quem não creram, crer em que nada ouvir, ouvir se não há quem pregue, pregar se não for enviado, ao mesmo tempo em que ele questiona, ele está estabelecendo a metodologia de pregação do Evangelho. Percebam? Ele está nos dizendo, enviem para que preguem, preguem para que ouçam, ouçam para que creiam, e creiam para que invoquem. Ao mesmo tempo em que ele está colocando as perguntas, nós temos aqui os passos que se processa essa transmissão das verdades de Cristo. E se nós temos qualquer dúvida sobre essa questão do enviar, ele não está falando só daqueles que foram comissionados por Deus e são chamados por eles para trabalhar totalmente na sua obra, como o caso dos nossos pastores estarem pregando aqui desse púlpito, mas o próprio Senhor Jesus Cristo falando a toda a igreja corporativamente representada pelos seus discípulos, ele diz, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Então o enviar já nos foi dado por Cristo Jesus e é uma obrigação que pesa sobre os ombros de cada cristão, de cada pessoa que foi resgatada pelo sangue precioso de Cristo Jesus. Observe que no Novo Testamento, as grandes concentrações evangelísticas caracterizam-se pela centralidade da pregação da palavra. O ponto central na congregação dos crentes é o recebimento da comunicação. É um ato de comunicação que leva à conversão e à edificação. Nas concentrações evangelísticas do Novo Testamento, e elas ocorrem em paralelo com o que ocorria no Antigo Testamento, mas nós não vamos até o Antigo Testamento agora, mas só concentrando o nosso olhar aqui, todas as demais ocorrências que aconteciam, elas estavam subordinadas à necessidade de comunicação racional e inteligível das verdades bíblicas. Comunicação racional, que faz sentido no seu raciocínio. Comunicação inteligível, que você pode entender das verdades bíblicas, daquilo que Deus nos revelou. E eu pego somente uma dessas ocasiões, lá em Atos capítulo 2, para que nós vejamos como a comunicação era o ponto central. Muitas vezes a gente pega Atos 2, e esse texto ele é muito utilizado até para substanciar o fenômeno da glossolalia. Esse termo especifica o falar em línguas. Falar em línguas, porque a palavrinha grega é glossa, para línguas. Então, glossolalia, esse termo aí meio complicado, significa falar em línguas. Mas observem o que é que aconteceu ali, lá em Atos, capítulo 2. Versículo 3, apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou uma sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas. É o dia de Pentecostes, é o sermão de Pentecostes que está prestes a acontecer. Esse termo aqui, outras línguas, que está na nossa Bíblia, é a palavrinha exatamente glossa, ou glosse. Segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Isso não vinha
na oitiva de cada um, na iniciativa pessoal, nem não era nenhum som dissonante ou balbuciante, não. Isso veio do Espírito Santo naquela ocasião para aquela ocasião. E diz assim: ora, estavam habitando em Jerusalém judeus, homens piedosos, de todas as nações debaixo do céu. E aqui você começa a entender essa questão da comunicação e o propósito, porque o Espírito Santo veio poderosamente naquela ocasião e fez e realizou esse milagre aqui. É um milagre da parte de Deus, não é coisa banal. Todas as nações, várias nações. Quando, pois, se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que se possuiu de perplexidade, ficaram espantados. Não era algo que era comum na liturgia do culto, era algo extraordinário. Porquanto cada um os ouvia falar, o que é que diz o texto? Na sua própria língua. E aqui no grego é dialectos. E é utilizado sinonimamente ao glosse. Então, o línguas lá do versículo 3, o dialectos aqui já está explicando um pouco mais na sua própria língua. Línguas conhecidas. E isso os espantava ainda mais, versículo 7. Estavam, pois, atônitos e se admiravam, dizendo: vede, não são porventura galileus os que estão esse aí falando? E como os ouvimos falar, cada um de nós, e notem o que eles dizem. O que é que diz o texto? Em nossa própria língua materna. Se você fosse brasileiro e estivesse lá, você ia escutar em português. Se você fosse americano, né, isso não existia nem Brasil nem Estados Unidos na época, você ia escutar em inglês. Mas certamente você estava lá, as pessoas que estavam lá estavam escutando o sermão proferido em grego, e eles estavam entendendo em aramaico, eles estavam entendendo em fenício, eles estavam entendendo em latim, em todas as línguas faladas naquela ocasião, em nossa própria língua materna. Mas para que não fique dúvidas, eles colocam aqui no versículo 9: partos, medos, elamitas, naturais da Mesopotâmia, Judeia, Capadócia, Ponto, Ásia, e no versículo 10, da Frígia, da Panfilha, do Egito, das regiões da Líbia, nas imediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses, arábios, como os ouvimos falar em nossas próprias línguas as grandezas de Deus. Irmãos, o que é que está acontecendo aqui? O objetivo de Deus era a comunicação, a inteligibilidade das verdades de Deus a cada uma daquelas pessoas. E é pelo poder do Espírito Santo que naquele momento onde estavam tantas rações reunidas e com tantas línguas, dialetos diferentes, a comunicação se processa pela pregação da exposição da palavra de Deus. E assim, tudo está subordinado a essa questão da comunicação. Por isso que a pregação é a forma como Deus escolheu para a transmissão de suas verdades. É interessante que o poder da palavra e o poder do Espírito Santo era tal que fazia com que o apelo que é feito muitas vezes, nós nos acostumamos em reuniões contemporâneas, é feito um apelo depois do culto. Vejam como foi o apelo
naquele momento, depois que Pedro fez o seu poderoso sermão, a partir do versículo 14, aqui no capítulo 2, quando ele ergue a voz e começa a pregar a palavra de Deus, relembrando fatos da história, relembrando o que foi profetizado por Joel, relembrando quem era Jesus, relembrando como Jesus foi crucificado, mas relembrando como Deus é soberano e que tudo aquilo aconteceu dentro dos planos de Deus, lá no versículo 37, vamos ler no versículo 37, Atos 2, 37. Ouvindo eles essas coisas, compungiu-se-lhes o coração, foram tomados de grande convicção, compungiu-se-lhes o coração, e perguntaram a Pedro e os demais irmãos, e os demais apóstolos: que faremos, irmãos? Vocês percebem o poder da pregação? O apelo veio de quem estava ouvindo. Não era um pregador se esbaforindo, rolando no chão, fazendo de tudo, passando paletó, alguma coisa para que as pessoas tomassem alguma atitude, não. Pregação poderosa pelo poder do Espírito Santo de Deus, movimenta as pessoas, sacode os corações de tal maneira que há um clamor: o que faremos, irmãos? E Pedro responde, em harmonia, como nós vimos, o conteúdo da pregação de Jesus era arrepender, arrependei-vos. Paulo dizia arrependei-vos e Pedro diz arrependei-vos. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para a remissão dos vossos pecados, recebereis o dom do Espírito Santo. E é pelo poder da palavra, da pregação da palavra, e pela operação do Espírito Santo, aplicando a palavra pregada, que lá em Atos 2,47, ainda nesse capítulo, nós lemos aqui que acrescentava-lhes o Senhor, dia a dia, os que iam sendo salvos. Acrescentava-lhes quem? O poder de persuasão do pregador? Não. Acrescentava pela metodologia que era utilizada para o crescimento da igreja? Não. Acrescentava-lhes o Senhor, pelo poder do Espírito Santo, dia a dia, os que iam sendo salvos. Então a mensagem, ela ocupa esse papel relevante no contexto do culto cristão por essas razões, porque na mensagem de Cristo ela ocupou o lugar central. Vemos isso. Lucas 4, versículos 14 a 19 diz assim: então Jesus, no poder do Espírito, regressou para a Galileia e sua fama correu por toda a sua circunvizinhança e ensinava, pregação, proclamação da palavra, ensinava nas sinagogas, sendo glorificado por todos. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Não era uma Bíblia como essa, né, que tem folhas, mas era um rolo. Eram rolos os livros da Bíblia, levantou-se para ler. Então lhe deram o livro do profeta Isaías. E abrindo o livro, Jesus Cristo começa a ler. Pensem, você lá sentado e ouvindo Cristo pregar em cima das Escrituras, do livro de Isaías. E achou o lugar onde estava escrito: o Espírito do Senhor está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, enviou-me para proclamar libertação aos cativos e restauração da vista aos cegos, para pôr em liberdade os oprimidos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Isso está lá em Lucas capítulo 4, versículos 14 a 19. Se você ler depois a sequência disso, você vai ver que o que Jesus fez foi uma exposição do texto. Ele leu o texto e ele fez a exposição do texto. Ele pregou, e é por isso que a pregação é tão central no culto cristão.
A prioridade dos apóstolos ela é muito evidente nas declarações que foram feitas lá em Atos capítulo 6, quando eles estavam elegendo os diáconos. E eles dizem assim: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos às mesas. Nós perseveraremos no ministério da palavra. Eles sabiam que eles tinham que se concentrar, ter foco, eles precisavam ter foco. A assistência aos carentes, às viúvas, aos órfãos era algo necessário, essencial dentro da igreja. Mas aqui havia necessidade de foco. Então, o diaconato é instituído para tomar conta das necessidades materiais e os apóstolos iriam agora se dedicar ao ministério da palavra, ao ensino, à pregação. E o que é essa pregação? Em que consiste essa pregação? Hoje, essa proclamação, assim, principalmente a proclamação de púlpito nas igrejas, tem uma concorrência grande em várias frentes, né? Mídias, livros, revistas, toda a parafernália eletrônica que aí existe, trazendo com grande facilidade o acesso. Mas muitas vezes a gente observa uma característica comum. Há uma grande ênfase na forma, na embalagem, às custas do conteúdo. Mas pregação nada mais é do que exposição da palavra de Deus. Martin Lloyd Jones diz assim: a Igreja do Deus Vivo não é uma organização ou instituição social, nenhuma agremiação política, mas ela é, e aí ele cita 1 Timóteo 3,15, ela é a coluna e baluarte ou alicerce da verdade. É na igreja que devem se firmar esses alicerces da verdade, porque ela está firmada no alicerce da verdade da palavra de Deus. E construída nesses alicerces, ela deve edificar-se a si própria, edificar o povo de Deus. E nesse sentido é que nós entendemos, e a Reforma entendeu dessa maneira, que todos os demais elementos do culto ou da liturgia do culto devem se subordinar à pregação. A música, os cânticos, hinos, são preparatórios para o coração. E as letras devem estar também em harmonia com a mensagem a ser pregada ou com aquela mensagem que já foi proferida. Deve haver uma canalização de pensamento, de meditação nas coisas que são expostas. As leituras bíblicas, elas são a base, se constituem os fatos que serão explanados, os atos de Deus que serão explicados no seu contexto e que serão relacionados com a nossa vida, o nosso dia a dia ao longo da pregação. E até as orações proferidas no culto devem canalizar os pensamentos, a comunhão com Deus na centralização da mensagem. E esse é o método de Deus, é a maneira de Deus, é a forma de Deus. Como ele diz lá em 1 Coríntios, Paulo escreve, 1 Coríntios 1, 21, ele diz assim, que aprove a Deus salvar os homens pela loucura da pregação. Loucura da pregação. Mas será que a pregação é loucura? Intrinsecamente falando, não, ela não é loucura, mas pelos padrões das pessoas que não têm Deus. Eles não entendem, acham que é loucura, acham que não é algo que faz sentido, mas nós cristãos sabemos que é assim que tem que ser feito. E é por isso que Paulo diz, por isso pregamos a Cristo crucificado, poder de Deus e sabedoria de Deus.
Lutero chega ao ponto de dizer: se a palavra de Deus não é pregada, seria melhor que os homens não cantassem, ou lessem, ou se reunissem. Não é que Lutero fosse contra cânticos, não, ele foi compositor, ele escreveu hinos, ele compôs músicas. Ou lessem, não, ele escreveu bastante também. E ele promoveu muitas reuniões, ele tinha uma igreja que ele cuidava dela. Mas ele disse: se a palavra de Deus não é pregada, nada vale, isso nada vale. E ele adiciona: mas o diabo zomba da palavra escrita, mas foge quando ela é pregada. É o método de Deus, é a forma de Deus. Então vamos tentar aplicar aqui algumas coisas também para nossas vidas aqui. A pregação da palavra na cena contemporânea do culto, ou naquilo que nós estamos nos acostumando a ver e ouvir por aí, às vezes a participar. O que é que nós vemos? Nós vemos que a pregação adquiriu uma relevância secundária em contraste com os demais elementos da liturgia. Não se espantem, mas muitas vezes a impressão que nós temos é que para muitas pessoas a pregação é um mal necessário. Você vai na igreja, tem que ter pregação, que tenha, mas que ela seja encostada no seu devido lugar, de acordo com a compreensão humana. Não é essa a abordagem que Deus faz da pregação. Então, em função disso, procura-se unidade às custas da verdade. Não tragam muitas verdades, porque elas incomodam. Nós queremos mais unidade. Experimenta-se diluição doutrinária em vez de aprofundamento teológico. Não vamos mexer muito nessa doutrina, porque ela não se encaixa muito bem com o meu pensamento. Então é melhor que a gente dilua as doutrinas, fale superficialmente sobre tudo e não tenha raízes profundas nas coisas que a palavra de Deus nos ensina. Pratica-se a tradição em vez de fundamentação bíblica. Coisas vêm sendo feitas há anos e serão feitas e serão perpetuadas, em vez de procurarmos a fundamentação bíblica de cada prática dentro do culto ou dentro das nossas igrejas. Preferem-se slogans cristianizados em vez da apresentação inteligível das verdades bíblicas. O que eu chamo de slogans cristianizados são aquelas palavras de ordem que tem algum termo cristão no meio e que se fazem repetir ou se fala repetidamente, quando na realidade nós, ao fazermos isso, nós estamos fugindo da comunicação real, da inteligibilidade que devemos ter das verdades bíblicas. Pregação é a exposição da palavra. Aplica-se concentração nas necessidades do homem ofensor, em vez de na santidade ofendida de Deus e no amor soberano que redime. Quantas e quantas pregações hoje em dia a gente não vê centralizadas sempre nas necessidades do homem, em vez de se concentrar em Deus. Se nós nos concentrarmos em Deus, nós veremos que Ele tem a resposta às nossas necessidades. Mas aí nós teremos os remédios que vêm da parte de Deus, não aqueles que nós achamos que devemos ter ou que determinamos a Deus que nos dê. Demonstra-se medo da contrição verdadeira e da seriedade. Como é agradável uma pregação jocosa, onde há muita risada, muito riso. Aquele pastor foi excepcional, mas muitas vezes nada contra o humor. Um dos grandes pecadores da palavra de Deus, Charles Spurgeon, ele era um homem com um grande senso de humor, mas ele tinha seriedade, sobriedade nos momentos em que deveria ter.
observa-se a apresentação excessiva de uma euforia carnal visível, em vez de uma verdadeira alegria espiritual interna. Nós crentes deveríamos ser e devemos ser um povo alegre, um povo borbulhante, mas é uma alegria que vem de dentro, é uma alegria que vem por estarmos firmados nas verdades de Deus e na prática de uma vida cristã que reflita os princípios que emanam da palavra de Deus. Não podemos viver uma vida em dualidade. Não podemos, como diz o dito popular, acender uma vela a Deus e outra ao diabo. Não, Jesus Cristo nos chama na sua totalidade. Deus é um Deus zeloso, é um Deus ciumento. É um Deus ciumento no sentido de que Ele demanda de nós o nosso todo, porque Ele se deu por nós na sua totalidade. E no cenário contemporâneo, nós verificamos também um desprezo ao objetivo expositivo e comunicativo da pregação. Pregação é muito mais do que uma série de proposições que saem da mente do pregador. Pregação é, como eu já venho afirmando, é a exposição da palavra de Deus. E então, como consequência disso tudo, constrói-se uma falsa antítese entre verdadeira espiritualidade e a apresentação doutrinária sistemática da palavra de Deus. Quantas vezes nós não ouvimos essas acusações? Ah, vocês são frios porque estão preocupados com a doutrina. A verdadeira doutrina não é fria, ela aquece o coração e ela motiva as pessoas. E ela não pode ser substituída por uma euforia qualquer, que pode aparentar espiritualidade, mas na realidade ela é bem carnal. A verdadeira espiritualidade não vem extemporaneamente, em espasmos revelativos, mas a verdadeira espiritualidade vem quando nós estamos concentrados nas coisas de Deus, naquilo que Deus quer de nós, e quando nós nos preocupamos em agradar a Deus cumprindo os seus mandamentos. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Já caminhando para uma conclusão, irmãos, talvez a gente possa caridosamente dizer que muito dessa distorção contemporânea que nós olhamos no culto, isso procede, isso aflora de um desejo legítimo de retornar à pregação e à liturgia do culto a uma forma viva que foi perdida talvez por um intelectualismo estéril dentro da igreja cristã. E é verdade, muitos pregadores bons em doutrinas ortodoxos cometem o erro de imaginar que somente o conteúdo, sem a forma apropriada, é capaz de despertar e de manter a atenção dos fiéis, e é capaz de produzir os resultados almejados. E é verdade também que alguns têm se extremados em dogmatismos que não são fundamentados na palavra de Deus, mas em questões secundárias, e esses não são extraídos das doutrinas cardeais da fé cristã. Mas, quando nós abordamos esse assunto e nos achegamos à palavra de Deus, nós vemos que tanto Cristo, o mestre dos mestres, como Paulo, eles apresentavam não somente um conteúdo frio, mas eles se destacavam na forma da apresentação, eles se destacavam numa sistematização lógica na apresentação das verdades, na forma como desenvolviam as suas mensagens. E isso era feito com o fim de que aquela mensagem produzisse os resultados almejados nos seus ouvintes. Então a nossa oração é que nós possamos
apaixonadamente falar de Deus Criador, soberano do universo, e do seu Filho, desse único nome no qual há salvação, com uma gratidão que vem lá do fundo do nosso coração, para que os nossos ouvintes, aqueles com quem a gente fala, com quem a gente tem contato, possam perceber a esperança que há em nós, a alegria que há em nós, e possam ser atraídos também, pela mercê do Espírito Santo, a esse Deus Criador, ao Deus que salva, ao Senhor Jesus Cristo, que deu a sua vida para resgatar pecadores. Que nós possamos considerar a pregação baseada na palavra de Deus, enraizada na fé cristã histórica, expositiva das doutrinas, esclarecedora do sentido intencionado pelo Espírito Santo ao registrar essas coisas na sua palavra, como algo central na nossa vida, no nosso culto, na nossa liturgia, para que possamos proclamar com eficácia a nossa fé, e a nossa fé não é vã, não é vazia. Paulo escreve a Timóteo, jovem pregador: pregues a palavra, instes a tempo, fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes, com toda longanimidade, pacientemente, e doutrina, ensino certo, correto, baseado, extraído da palavra de Deus. Que Deus nos abençoe.